Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Eu decidi fazer esse vídeo, eu espero que seja um vídeo bem rápido, tratando sobre um assunto com o qual me deparei recentemente, que é tropeçar em uma função de onda instável. Essa função de onda instável, ela às vezes é uma coisa que a maioria das pessoas que trabalham com química computacional não prestam muito atenção. O simples fato de você conseguir convergir seu cálculo não significa que você achou a solução correta para o problema com o qual você está trabalhando. Às vezes, o seu software simplesmente converge para o resultado errado, o que pode levar você a se deparar com uma função de onda instável, o que acaba gerando ou a resposta errada para o problema com o qual você está trabalhando, ou a problemas em etapas subsequentes do trabalho. Por exemplo, se você está otimizando uma geometria e precisa calcular um espectro ultravioleta, se você chegar em uma função de onda errada para a sua geometria final, consequentemente as transições eletrônicas também vão ser erradas, e aí você começa a ver que o resultado não parece aquilo que você esperava que fosse. E as coisas começam a ficar estranhas, e geralmente o culpado disso é você ter uma função de onda instável. Bom, vamos então dar uma olhada. Quais são as causas de a gente ter uma função de onda instável? Uma das possibilidades é que a função de onda mais estável é um singleto de camada aberta em vez de camada fechada. Ou seja, você encontra o caso de instabilidade RHF ou HF. Quer dizer que a teoria utilizada para resolver o sistema ARC-FOC, ela foi selecionada errada. Você acha que é um sistema de camada fechada, mas no fim das contas é um sistema de camada aberta. Por exemplo, se a gente está trabalhando com uma coisa bem óbvia, tipo um H2, a gente sabe que o H2 é um sistema que não é magnético, e o que vai acontecer é que esse hidrogênio tem um elétron, esse hidrogênio tem outro elétron, e devido ao princípio da exclusão de Pauli, esses elétrons vão interagir fortemente, então eles vão ter que inverter os momentos de spin um para o outro. O resultado final é que o orbital molecular formado pelo H2 é simplesmente isso aqui. Então, isso daqui é o seu orbital molecular. Isso já te dá a resposta a sua função de onda vai ser o que a gente vai chamar de uma função de camada fechada, ou RHF. Entretanto, tem alguns casos que são um pouco enganosos. Tem alguns casos que são um pouco enganosos e que são, por exemplo, um outro sistema que tem um elétron desemparelhado pode ser um sistema contendo dois íons de cobre interagindo um com o outro. Cada sistema desses vai ter um elétron desemparelhado, já que o cobre é um metal de transição D9. Só que, nesse caso, os centros metálicos são magneticamente distintos. Quando a gente interage esse tipo de sistema, a gente precisa resolver a equação de Hartree-Fock tanto para um cobre quanto para o outro. Não é possível generalizar o sistema como nós fizemos aqui, onde a gente imagina que os elétrons, o orbital molecular do H2 pode ser generalizado para um duplamente ocupado. No caso do cobre, a gente tem que levar em conta a interação magnética que está acontecendo entre esses dois elétrons desemparelhados. Então isso significa que eu preciso resolver esse sistema de equações para o meu elétron alfa e para o meu elétron beta. Esse beta ficou... E para o meu elétron beta. Então, quando eu represento o orbital molecular desse caso, eles podem sim
se acoplar fortemente e podem sim precisar inverter o momento de spin, assim como foi o que nós vimos para o hidrogênio. Aqui, eles inverteram o spin. No caso dos dois átomos de cobre, eles podem inverter o spin também, mas eu preciso continuar trabalhando com os elétrons independentemente. Eu não posso mais trabalhar como se fosse o caso do hidrogênio. Não posso mais trabalhar com esse sistema como se fosse um sistema de camada fechada, porque eu preciso resolver a equação corretamente para o elétron desemparelhado desse cobre e depois resolver corretamente para o elétron desemparelhado do outro cobre, o que é característica de um sistema de camada aberta. Ou seja, o elétron alfa e o elétron beta, eles têm que ser trabalhados independentemente. Então, o orbital molecular gerado, no fim das contas aqui, ele contém sim os elétrons que são emparelhados, mas eles precisam ser distintos entre o orbital com elétron alfa e o orbital com elétron beta. Acontece que às vezes, como eu estava falando aqui, a gente acha que um sistema de camada aberta é um sistema de camada fechada. Uma pessoa mais afoita, quando olhasse esse sistema aqui, falaria o seguinte: o sistema é magnético? Não é magnético. Não tem propriedade magnética nesse sistema. Afinal, um elétron está para cima, o spin para cima, o outro o spin para baixo. Não tem propriedade magnética, então a pessoa fala, então é um sistema de camada fechada, não tem propriedade magnética. Mas não, isso é um erro de conceito. Os elétrons alfa e beta, nesse caso do sistema metálico, precisam continuar sendo, peço desculpa por isso, os elétrons alfa e beta, eles precisam continuar sendo trabalhados independentemente. Então, apesar desse ser um sistema com multiplicidade igual a 1, com 0 elétrons desemparelhados, ele é o que a gente chama de singleto open shell, quando as propriedades do elétron alfa e do elétron beta continuam sendo importantes de serem interpretadas individualmente. Então, esse é um dos casos em que a gente pode ter uma instabilidade de uma função de onda. A gente simplesmente acha que o singleto ele é sempre de camada fechada, mas às vezes não. Às vezes é um singleto de camada aberta, onde elétrons independentes acabaram interagindo e invertendo os spins e fazendo um singleto. Mas se você tentar fechar essa função de onda, a camada da função de onda, o resultado acaba sendo uma função de onda instável. Isso leva a diversos tipos de problemas nos trabalhos anteriores. Uma outra coisa que pode acontecer é que às vezes você acha que o sistema é um singleto, mas na verdade ele não é um singleto, ele é um sistema tripleto, então você parte de novo da interpretação errada do tipo de problema que você está tentando resolver. Qual pode ser um caso para exemplificar isso? Caso clássico também seria o O2. A gente tem um oxigênio interagindo com outro oxigênio e às vezes a pessoa afoitamente pensa que a O2 não tem nada demais, é com certeza um sistema sem elétrons desemparelhados, é um sistema que não é magnético. O2 a gente conhece de cabo a rabo, está solto pela atmosfera, não tem nada demais aqui, eu vou só calcular como se fosse um singleto e vou imaginar que ele é de camada fechada. Acontece que não. O oxigênio não é assim, não é um sistema de camada fechada. Mesmo sendo uma molécula muito simples, o oxigênio contém elétrons desemparelhados e é altamente magnético. A multiplicidade do O2 é S igual a 3. Porque ele tem os elétrons desemparelhados e, consequentemente, o sistema precisa ser representado como UHF, Unrestricted Hartree Fock, já que ele
tem os elétrons emparelhados e isso tem que ser levado em conta na hora de fazer um cálculo com relação ao oxigênio. Então, se eu partisse do princípio de que o oxigênio não é magnético, de que a camada dele é fechada, porque o oxigênio é tão simples, se eu partisse ingenuamente para esse tipo de suposição, eu conseguiria resolver o sistema. O software ele vai fazer o tipo de cálculo que você mandar ele fazer, mas ele vai chegar a uma resposta que não é física, não é fisicamente relevante, que não tem sentido físico, porque o oxigênio não é assim. O oxigênio é assim. Só que como o software não sabe, ele faz o que você manda, ele vai tentar calcular isso daqui, vai chegar em uma resposta, e essa resposta vai ser uma função de onda instável, mesmo com você querendo que fosse diferente. E o outro caso em que você pode... Então, nesse caso, a gente tem de novo uma instabilidade de camada aberta, camada fechada, porque a gente acabou assumindo a coisa errada. A gente acha que é a camada fechada, mas na verdade é a camada aberta. O outro problema que acontece, que é mais difícil de diagnosticar, é quando existe mais que uma solução para o sistema SCF e ele converge para a solução errada. É como resolver uma equação do segundo grau, falando grosseiramente. Existe mais do que uma solução possível, às vezes, para uma equação de segundo grau. E, às vezes, o sistema SCF que a gente está trabalhando, quando a gente vai convergir a função de onda, ele também tem mais que uma solução possível e, infelizmente, a gente acaba convergindo para a solução errada. Isso foi o que aconteceu com o sistema que eu estava trabalhando recentemente. É um sistema binuclear de cobalto. Eu tenho aqui um cobalto e aqui eu tenho outro cobalto. E eles estão sendo ligados por uma ponte que contém dois cloretos. Tem aqui uma ponte, aqui a outra, através de um cloreto. Infelizmente eu não posso mostrar a estrutura toda, porque esse é um trabalho que ainda está em andamento, a estrutura é sigilosa. Mas, depois de sofrer para convergir a função de onda na parte da SCF, quando chegou na hora de calcular o couple cluster desse sistema, o resultado não era parecido com nada do que eu imaginava. Então, eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa errada no sistema, mas eu não tinha certeza do que era. Vou mostrar para vocês quais são os indicativos de que tem alguma coisa de podre acontecendo. Bom, esse daqui é o meu input. E eu estava calculando um couple cluster dele, que é um cálculo extremamente rebuscado e extremamente preciso. Acontece que conforme o cálculo avançava, eu comecei a ver que o SCF estava muito difícil de convergir. A gente pode olhar aqui como a energia foi variando ao longo do cálculo. Tudo bem, a energia começou a baixar, a energia ainda estava baixando, depois a energia subiu. Você já começa a olhar um pouco de orelha em pé para esse tipo de coisa, porque não é o que você gosta de ver quando o cálculo está começando. Mas a energia começou a baixar de novo, continuou abaixando, e aí mudou de sinal. Não é uma coisa boa também. Ok, a energia mudou de sinal, mas depois subiu um pouco. Praticamente não mudou, subiu um pouquinho mais. Depois abaixou só um pouquinho. Abaixou um pouquinho ainda. Vocês podem ver que as coisas não parecem boas, porque a gente já está em 13 iterações e a energia sofre para ter alguma mudança relevante de uma etapa para outra. Com isso eu já sabia, lá pela 20ª a energia subiu. Quando isso aconteceu na 16ª iteração, eu já soube que nada de bom ia surgir daqui. A energia desceu de novo, ok. Depois desceu um montão, um raio de esperança surgiu no horizonte. Mas aí eu comecei a ver que, de fato, não valia a pena eu ficar muito feliz, que o sistema só parece que vai convergir, mas depois ele volta a subir de novo. Ele acaba quicando.
vocês podem perceber, as variações são muito difíceis. Varia muito pouco. Às vezes desce a energia, mas depois logo essa descida de energia acaba subindo de novo. Se a gente avançar, dá para perceber que, na verdade, o cálculo nunca foi muito longe. Ok, parecia que ia para alguma coisa, mas logo depois ele perde essa vantagem e volta de novo para como se nunca tivesse evoluído. Na centésima iteração ainda estava longe de convergir. E existe uma regra não escrita, não é uma regra formal, porque às vezes com sistemas muito difíceis você não tem opção, mas existe uma regra que se você não conseguir convergir em 200 iterações, você já pode parar. Sua função de onda é uma função de onda ruim. A função de onda é podre. Você precisa começar de novo porque certamente tem alguma coisa de errado. O que é que diz para mim... Olha como a coisa ficou ruim aqui. O que é que diz para mim esse tipo de convergência do SCF? Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade, quando meu SCF está tão ruim assim, como isso que eu estou mostrando para vocês, é que, primeiro, você com certeza fez alguma coisa de errado na sua estrutura. Às vezes você colocou a geometria errado, às vezes você botou a carga errada, ou às vezes você botou a multiplicidade do sistema errado, mas geralmente é você que fez alguma coisa de errado na hora de criar o seu input. Nesse caso, eu sabia que eu não tinha feito o input errado, porque eu já tinha revisado esse input dezenas de vezes e eu tinha conseguido obter resultados utilizando DFT. Acontece que agora, no HeartFock, na parte do HeartFock, o sistema claramente estava mostrando que tinha alguma coisa de errado. Não no input, porque eu já tinha as minhas garantias de que eu tinha feito a geometria certa, eu já tinha as minhas garantias de que a carga estava certa, eu tinha a minha garantia de que a multiplicidade estava certa. Então o que estava acontecendo de errado era na resolução da equação de Schrödinger. Alguma coisa estava acontecendo de ruim na função de onda em si, não por causa de um erro de descrição, mas por causa de um problema de método na hora de resolver a equação de Schrödinger. Enfim, depois de sofrer muito, depois de mais quase 500 iterações, e depois de fazer vários macetes, eu consegui convergir essa função de onda. Então, como eu disse, passando para a próxima etapa, onde era de fato resolver o couple cluster, o sistema não conseguia se resolver. Por quê? Você pode forçar uma função de onda ruim a alcançar a convergência, mas uma função de onda ruim ela é ruim daqui para frente e vai continuar sendo ruim, embora você tenha achado uma solução para ela. Você meio que empurrou a função de onda ruim pela garganta abaixo de Schrödinger, e o software vai dar o jeito dele de convergir mesmo assim, mas é uma função de onda que não presta para nenhum resultado físico. Isso ficou transparente na hora de resolver o couple cluster do meu sistema. O sistema parecia que ia resolver bem o couple cluster. A gente via que os tempos, apesar de serem um pouco longos, 662 segundos, a gente via a energia caindo. Isso daqui teria que chegar muito próximo de zero também. Mas depois, o tempo dos cálculos começou a aumentar. Eu vi que a energia não estava mais caindo do jeito que eu queria. E não só a energia não estava mais caindo do jeito que eu queria, como começou a subir. E os tempos de cálculo começaram a ficar absurdamente altos para cada ciclo. Então, de 662 segundos, passou para 14.000. A próxima etapa, que foi a etapa 41, chegou a 35.000 segundos para ser concluída. Então, de fato, a minha função de onda tinha alguma coisa de errado acontecendo. Eu consegui descobrir que era mesmo um problema de função de onda instável, porque o Orca tem um jeito de fazer o diagnóstico da função de onda. Aqui tem um cálculo que convergiu,
E eu pedi para ele fazer o diagnóstico dessa função de onda que convergiu para ver para mim se de fato essa função de onda tinha alguma coisa de errado, se era uma função de onda instável. E depois que o cálculo convergiu, o Orca disse para mim, na análise de instabilidade, que sim, a função de onda é instável. Ele diz para mim aqui, a análise de instabilidade indica uma resolução de Hartree-Fock com Chan instável, com vários autovalores negativos. A gente tem aqui 3 autovalores, 2 autovalores negativos, ou seja, não são características de função de onda instável, a função de onda é instável e muito instável. E ele diz para mim que vai tentar, então, converter essa função de onda instável para uma coisa que seja estável. Ele tentou corrigir a função de onda por conta própria e ele convergiu aqui esse resultado da função de onda. Ele tentou consertar a função de onda, aí ela corrigida pelo Orca convergiu em 21 ciclos. Mas ele dá para mim o aviso de que eu tenho que tomar cuidado. O certo é eu pegar essa função de onda e fazer uma nova análise nela para ver se ela agora ficou estável. O spoiler é sim, o Orca conseguiu corrigir a minha função de onda e esse cálculo teimoso e levou quase 500 iterações para convergir, agora convergiu em 150 e parece que tudo vai ficar bem. Então eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer uma análise de estabilidade de uma função de onda para que a gente saiba que a gente chegou no nosso sistema correto. Então, a gente vai começar a fazer um input. Vamos utilizar um funcional que seja bom, tipo o clássico PBE0. Eu quero só um single point para analisar a minha função de onda. E vou usar a base df2, tzvp, df2/j. Vou pedir large print. Vou pedir para usar os 4 núcleos do meu processador. E o sistema com o qual eu vou trabalhar com vocês, mostrar de exemplo, é o oxigênio, simples oxigênio, porque o cálculo não pode demorar tanto assim, 0.0. E o outro oxigênio separado a um ponto. Aqui fecha. O oxigênio tem carga 0. E eu vou, como eu expliquei antes, partir do princípio errado de que o oxigênio é um singleto de camada fechada. Então eu vou também obrigar o sistema a ser de camada fechada, RKS. Eu vou fazer a análise de... Bom, antes de fazer a análise de estabilidade, eu vou tentar convergir esse cálculo. Vamos ver se o Orca vai aceitar convergir isso, que claramente eu sei que não faz sentido nenhum. Então vou salvar aqui o meu arquivo de input. O2.imp. Ok. Deixa eu ver se correu tudo bem. Vou entrar na pasta. Deixa eu ver se é esse daqui. É esse mesmo, tudo certinho. Eu posso rodar meu cálculo e ver se o Orca vai aceitar convergir esse sistema, que eu claramente sei que está errado. Não é de camada fechada e não é um singleto. Então, orca.ese.out. Vamos ver esse output.
O cálculo já está em andamento. Convergiu. O Orca levou 27 segundos para fazer a convergência desse sistema. Então, eu poderia abrir o sistema, abrir no Minecraft. Tudo ok. Eu poderia ver as propriedades que ele tem, as cargas de Mulliken, a valência. Poderia plotar os orbitais, o amo e o lumo. E ficaria feliz da vida. Mas o ponto é, esse sistema convergiu, mas será que convergiu para uma coisa correta? Você teria certeza disso só rodando o cálculo? Porque o software vai calcular qualquer coisa. A verdade é que o sistema não é fisicamente interessante, ele não é fisicamente realístico, porque primeiro que o oxigênio não é um sistema de camada fechada e segundo ele não é um singleto. Como eu poderia verificar isso? Bom, eu vou adicionar o bloco SCF, só por precaução o Max Iter 999, e a palavra-chave é stab perform true. Análise de estabilidade. Executar a análise de estabilidade no sistema, sim ou não. Colocando stab perform true, ele vai fazer a checagem de estabilidade ao final do cálculo e a gente vai poder ver se o nosso cálculo é bobagem ou se a função de onda realmente faz sentido. Ele vai fazer exatamente o que ele fez antes, só que agora ele passa para uma pequena etapa de transições eletrônicas, que ele vai utilizar para checar se os autovalores apresentados no estado fundamental e nos próximos estados excitados, se eles são realmente estados fundamentais. A análise de estabilidade já acabou, foi bem rapidinho, afinal a molécula é muito pequena, e ele dá o alerta. A análise de instabilidade indica um resultado instável de Hartree-Fock-Conchan. Ele diz que tem um alto valor negativo, que a gente está vendo aqui. Então ele está dizendo para mim que o estado fundamental desse negócio não é realístico, não é o que eu esperava que fosse. E ele ainda dá para mim o alerta de que, na verdade, o estado tripleto, que é externo à resolução do nosso problema, é que provavelmente é a resolução correta desse tipo de sistema. Então, ele diz basicamente que a minha função de onda é lixo. E ele se recusa a continuar com o cálculo, dizendo para mim que essa função de onda não presta. Vou tentar corrigir a função de onda agora, então. Sei que o sistema é, então, de camada aberta. E sei que o sistema é um tripleto open shell. Então eu vou na minha pasta, apagar todos os outros arquivos e vou rodar o cálculo de novo com a análise de estabilidade ativa. Esperando que o Orca termine o trabalho dele. Convergiu em 7 ciclos. Análise de estabilidade.
E agora ele diz para mim exatamente o que eu estava pensando, que a análise de estabilidade indica uma solução estável de Hartree-Fock ou Conchamp. Então o cálculo do Orca vai até o fim e termina do jeito que a gente gostaria que ele terminasse, com sucesso. O que é que eu devo fazer quando eu detecto a função de onda instável? Como eu mostrei para vocês, eu passei pela situação de encontrar a função de onda instável. Foi esse daqui, será? Sim, foi esse. Eu achei a função de onda instável. Está aqui. Esse caso que a gente se deparou no meu trabalho foi o terceiro caso, que é o mais difícil. Eu tinha certeza que eu tinha a multiplicidade, a carga e a geometria tudo certinho. Eu sei que é um sistema de camada aberta. Ele foi no terceiro caso, em que ele convergiu para uma resposta errada. Então, nesse caso, o Orca vai detectar a instabilidade e ele vai também tentar corrigir a sua função de onda. Foi o que ele tentou fazer para mim. Tentou corrigir a função de onda e aí, a partir disso, ele me deixou seguir até o fim do cálculo. Ele gerou para mim o arquivo GBW no fim também. Então ele está aqui, o arquivo GBW, corrigido. Ele tentou corrigir a função de onda e salvou no arquivo GBW para mim. E ele dá o aviso de que a análise de estabilidade mostrou que era uma função de onda instável. Ele tentou corrigir a função de onda, mas ele não garante que ele corrigiu a função de onda. Então, o correto é você pegar esse arquivo GBW aqui e rodar a análise de estabilidade nele de novo para ver se agora sim o resultado dá alguma coisa estável. Como eu disse, eu rodei a análise de estabilidade de novo, ele me garantiu que dessa vez estava tudo certo. E quando eu fiz o cálculo para valer, dessa vez, as etapas onde eu estava agarrado começaram a funcionar. Então, pessoal, isso. A análise de instabilidade, às vezes, vai ser um detalhe muito importante para quando você estiver observando ou um resultado que não faz sentido fisicamente, ou quando o seu SCF está teimando em não convergir, ou quando a próxima etapa do seu trabalho, como no meu caso, o couple cluster, que eu estava tentando fazer, mostrava que tinha alguma coisa de podre na função de onda que eu estava alimentando para ele. Logo dava para entender que tinha algo de estranho rolando, então poderia ser a minha função de onda. A análise de instabilidade acabou com essa controvérsia porque me disse que de fato era isso. Então, rodando a análise de instabilidade, ele tentou corrigir a função de onda e dessa vez o cálculo ainda está rodando, mas está progredindo como eu esperava, que é convergindo para valores cada vez mais próximos de zero. Eu espero que esse tipo de dica seja valiosa para vocês. É uma coisa de um nível técnico um pouco mais alto, porque realmente a maioria do pessoal que trabalha com química computacional geralmente fica feliz quando converge a função de onda, mas não se importa muito de verificar se a função de onda é estável ou não. E isso é porque a maioria das vezes a função de onda é estável, mas as pessoas sempre assumem que todas elas são, só que isso nem sempre é verdade. Então, SCF estranho ou resultados não físicos podem ser um indicativo de que você precisa fazer uma análise de estabilidade. Ok? Eu espero que essa dica seja útil para vocês no futuro, que seja válida, e é porque é nesse momento em que você começa a lidar com sistemas um pouco mais cascudos e que vão exigir um certo jogo de cintura para fazer os cálculos convergirem. Então a gente se fala no próximo vídeo e até mais.